pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial. Lembrando que todos os dias às 5h30 eu estarei aqui fazendo lives nesse momento voltado à prosperidade. Irene, como assim prosperidade? Primeiro passo, eu sempre falo, para você prosperar você precisa mudar a sua frequência, mudar a sua mentalidade. Então tudo é frequência. Se eu quero prosperar, eu preciso aumentar a minha frequência. Existe um estudo, uma pesquisa do David Hawkins, que ele fala de frequência. Tudo tem uma frequência. Se você vibra no medo, tem uma frequência. Se você vibra na gratidão, tem uma frequência. No amor, a frequência é bem alta. Se você vibra na culpa, a frequência é muito baixa. Então, para prosperar, você precisa aumentar a sua frequência. Você precisa perdoar, você precisa se libertar da culpa, você precisa vibrar na gratidão, no amor. Então tem todo um processo. Então, a expansão da mente vai fazer o quê? Vai produzir tanto fruto que vai fazer com que você prospere. Se você falar assim, qual é o primeiro passo para eu prosperar? Investir em você. Investir em conhecimento, investir em desbloqueio emocional. Quando você começar a investir em você, consecutivamente você vai prosperar, porque você vai expandir tanto a sua mente que não tem como você não prosperar. Quando você prospera, você faz com que quem está à sua volta prospere e traz a energia de fora. Lembra, uma pessoa, quando ela toma uma decisão de mudar a vida, ela não muda só a vida dela, ela muda a vida de muitas pessoas. Por exemplo, eu comecei a correr. Daqui a pouco eu vi muita gente falando, não, olha, eu vi você correndo, ser muito focada, eu também comecei a correr. Olha, eu comecei a correr, já emagreci 7, 8 quilos. Aí outra pessoa manda uma mensagem para mim, poxa, eu me inspiro em você para correr. Outro também fala. Então percebe, quando uma pessoa muda a vida, ela não muda só a vida dela. Quando ela expande a mente, ela contribui, ela transborda e mais pessoas também mudam a vida. Então, quando você muda, tem uma frase até que é muito batida, quando você muda, o mundo muda. Então, a mudança primeiro é em você. Se você quer prosperar, invista em você primeiro, em autoconhecimento, em desbloqueio, você precisa desbloquear. Porque se você não desbloqueia, se você não perdoa, se você não faz esse trabalho de base, você pode até ter dinheiro, mas muitas vezes não tem prosperidade. É diferente, que prosperar é crescer. Se você está crescendo, você está prosperando. Você está crescendo em conhecimento, em novas habilidades, novos aprendizados, você está prosperando. Prosperidade é romper, é crescer. Só que as pessoas pensam que prosperidade é dinheiro. O dinheiro vai ser a consequência disso, como eu sempre falo. Então, quando você prospera, você faz muita gente prosperar. Onde essa onda de procrastinação tem a ver com o quê? Às vezes com alimentação errada, muitas vezes você não tem energia, com falta de exercício físico. O que eu mais já tenho da pessoa falando, eu procrastino. Eu digo que vou fazer, faço a primeira vez e não faço mais. Olha, eu falo que vou estudar, consigo o primeiro dia, depois não tenho mais foco. Eu falo isso que vou fazer, faço a primeira vez, a segunda, depois perco o foco. Muitas vezes você está com a alimentação errada, que não te dá energia. Muitas vezes você está comendo excesso de gordura, excesso de farinha branca, excesso de açúcar, e isso tira a sua energia. A gente, quando come um doce, a gente tem uma sensação que a gente tem mais energia. Na verdade, não. O açúcar ele tira a energia. Assim como comida muito pesada tira a nossa energia. A falta de espiritualidade, de inteligência emocional e de movimentação do corpo ferra a nossa vida. Quando a gente faz atividade física, libera endorfina, serotonina. E aí você fica o quê? Muito mais produtivo, a sua mente trabalha muito melhor. Por
Por isso que eu faço atividade física todos os dias. A conexão espiritual. Qual é essa conexão espiritual? 1 minuto que você se conecta, 1 minuto de gratidão quando você levanta, coloca a mão na cintura, que faz o boot. Você não precisa de muito tempo. Só que muitas vezes você não tem esse tempo para fazer essa conexão espiritual, inteligência emocional. Muita gente acha que inteligência emocional é você aceitar tudo. Não, a pessoa que tem inteligência emocional, ela grita, só que ela sabe usar isso a favor dela. Ela não sai brigando com todo mundo. Não. Inteligência emocional é justamente olhar para as nossas emoções e falar, opa, o que eu vou fazer com isso? Não é sair na porrada com todo mundo. Vai ter momentos que você vai levantar a voz, sim. Inteligência emocional muitas vezes saber não, dizer não. Porque a gente cresce muito mais na renúncia. Só que tem gente que não sabe renunciar. Como assim, Irene, a renúncia? Eu estou renunciando de muitas coisas que eu gosto de comer para eu ter o corpo que eu quero. É muito mais sobre renúncia. Se dependesse de mim, eu comeria doce todo dia. O que eu fiz? Tirei o doce. Eu estou no dia 2, sem açúcar. Minha meta meu objetivo, meu alvo, não é nem meta, é objetivo. Ficar até o dia 31 de dezembro sem açúcar. Isso é loucura. Para quem não faz, para quem não está disposto a fazer, tudo é loucura. Treina todo dia, loucura. Corre todo dia, loucura. Toma banho gelado, loucura. Aprende algo todo dia, loucura. Então, se você acha que tudo isso é loucura, o que você vai ter? Ou não vai? Resultado. Se é loucura para você comer de forma saudável, fica tranquilo. Sua saúde vai estar sempre ferrada. Se é loucura para você fazer atividade física, fica tranquilo. Você não vai ter o corpo que você quer, você não vai ter a disposição que você quer, ponto. Tranquilo. Eu vejo que às vezes eu falo uma coisa para a pessoa, não, isso é loucura. Acordar às 5h30 para fazer live, não é nem 5h30, eu acordo bem antes. Loucura. Então, se isso para você é loucura, você nunca vai melhorar a sua comunicação, tudo é loucura. Só que quem tem resultado, não, acha divertido. Quem quer ter resultado se coloca no desafio todo dia. Eu vou terminar o meu desafio que eu achei que era dia 12, fui olhar a data aqui. Desafio de mudar o corpo, não é nem trincar o corpo. Isso vai levar mais tempo, mas de mudar. Eu olho para o meu corpo e não reconheço. Então, o desafio de mudar o corpo em 60 dias termina dia 20, eu já entrei em 2. A partir de agora eu estou treinando para correr meia maratona, 21. Eu coloquei 3 meses para chegar nos 21. O máximo que eu cheguei foi 14. Decidi tomar a decisão mais desafiadora, ficar sem o açúcar. Então, tudo que você quiser exponencializar no Kairos, o Kairos é o quê? O tempo de Deus. Você tem que ter o quê? Semente do Cronos. O Cronos é o tempo do homem, o nosso tempo. Cronos, plantar e colher. Kairos, dar uma oferta e receber várias vezes mais. Então, quando você planta a semente, não tem como você não ter resultado. Semente é o que faz o processo do Cronos rodar. Fé é a forma de abrir o Kairos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é ver sem enxergar. Hebreus 11:1. Então, quando você tem um alvo muito forte e você está plantando a semente, esse alvo vai chegar. Imagina, se você plantar a semente numa terra fértil, regar, não tem como essa semente não crescer e dar frutos. Agora, se você não estiver disposto nem a plantar semente, e muitas vezes você quer um resultado para ontem, não? Quando você coloca uma semente na terra, você não fica lá abrindo
toda hora falando semente, cresce. Não, tem o tempo. Cada semente tem um tempo. Só que tem gente que só quer o resultado. Eu já fui assim. Eu queria o resultado de ter um corpo magro, definido, sem pagar o preço. Só que esse corpo nunca chegou. Para mim nunca chegou. Talvez tenha gente que tenha uma sorte, vamos dizer assim, e tenha esse corpo sem fazer nada. Às vezes até você tem um corpo magro, mas é fraco, porque você não treina. Para o seu corpo ficar forte, ele tem que treinar. O seu comportamento, ou o nosso comportamento, ele diz respeito ao que? A nossa conduta. Os nossos resultados. Muitas vezes você não tem resultado e aí você fala, vou desistir. Ao invés de falar, eu vou desistir, você deveria fazer uma pergunta assim. Por que eu não estou tendo o resultado que eu quero? Por que eu ainda não atingi tal coisa? Aí somente vai falar, não, porque você começa e não vai até o fim. Aceitar versus ver. Se você aceitar sem ver, já era. Você precisa aceitar. Não existe riqueza do zero. Se você está vivo, acredita. Está em um ambiente, está testando, está plantando. Você já tem pontos de relação com a riqueza. Às vezes você fez um negócio e fala assim, não, fracassei. Não existe fracasso, existe aprendizado. Se você testou algo novo, não deu certo, você aprendeu a como não fazer. E muitas vezes você vai errar 1, 2, 3, 4, vai aprender a como não fazer. Eu aprendi a como não fazer com o meu corpo. Já foram várias tentativas de ter um corpo magro. E eu não fracassei, né? Eu aprendi como que não funciona. Eu já sei como que não funciona. Eu já sei que se eu comer de qualquer jeito, posso me matar de fazer exercício, que o resultado nunca vai vir. Então já aprendi. Então não existe fracasso. Existe aprendizado. Eu estou aprendendo como não fazer. A riqueza ela é como uma turbina. Quando você tem fé, ela gira corretamente. Quando você não tem fé, essa turbina gira no eixo errado. Se você tem fé, se você plantou a semente, se você está agradecendo já o resultado, se você está cuidando dessa semente, não tem como ela não dar fruto. Pode demorar. Às vezes vai demorar. Eu me recordo que desde criança eu queria ter minha casa. Era um dos grandes sonhos meus, já desde criança. E muitas vezes parecia impossível para mim. Eu nasci numa família muito simples, não tinha condição. Tudo que eu queria estudar eu não tinha condição de estudar. Eu vim estudar bem mais tarde, assim, as coisas que eu realmente queria, porque eu não tinha condição. E eu falava, poxa, eu quero ter minha casa. E parecia algo assim impossível. E talvez na tua cabeça hoje qualquer coisa que você quer parece impossível. Não é. Eu mentalizava. Parece que aquele dia não chegava. Com 32 anos eu estava morando na minha casa. Poderia ter sido antes, poderia. Não, vem no tempo certo. Fui plantando, aos 32 eu colhi. Só que tem gente que nem planta a semente. Então se você não plantar a semente, não vai ter o que? O resultado. Se você fala assim, não, eu quero prosperar, eu estou aqui todo dia falando de prosperidade. Aí você assiste uma live, não assiste as outras, não faz as atividades. Você acha que o resultado vem? Não vem. O resultado ele vem para quem faz. E muitas vezes é preciso fazer muito mais que uma vez. Imagina o nosso corpo, se ele fica forte indo uma vez na academia. Você vai lá, treina o dia inteiro,
E aí falou, não, agora eu tô forte. Não, não é assim que funciona. O que funciona é todos os dias. Pessoas de sucesso fazem todos os dias aquilo que os fracassados fazem de vez em quando. Olha, eu vou fazer uma dieta saudável só uma semana, depois eu vou comer o que eu quiser. Vai ter resultado? Não vai. A constância que vai te dar o resultado. Só que a constância, às vezes você está fazendo a constância, mas a estratégia está errada. É preciso também ter discernimento para ver a estratégia está errada. Eu, por exemplo, já treinei todo dia, de domingo a domingo, sem falhar nenhum. Não tinha o resultado que eu queria. Por quê? Porque eu não mudei a alimentação. Porque eu não mudei a mentalidade. Então, muitas vezes até você está fazendo com constância, mas o resultado não vem porque a estratégia está errada. É preciso ter discernimento também para mudar a estratégia. Então, viver pela fé é viver sempre pelo desafio. O que vai alimentar a turbina é o desafio. Fé sem obras é morta. Você fala, não, eu tenho fé, mas não faz nada. A própria palavra fala, a fé sem obra é morta. Você não precisa de fé para tomar banho. Você não precisa de fé para abrir o olho de manhã. Mas quando você vai fazer algo grande, você precisa. Você não precisa de fé para limpar a sua casa. Quando você vive pela fé, você entra em novos desafios. Você tem fé que vai dar certo. Eu, por exemplo, eu tenho fé que eu vou ficar 6 meses sem comer açúcar. Para mim é o maior desafio que eu estou até hoje. Ah, Irene, viver sem açúcar é bobagem, imagina. Mas eu vou até dar certo, ponto. Se eu falhar, eu começo do zero. Hoje eu estou no dia 2. Então, entre novos desafios. Só que tem gente que fala assim, tem gente que quando fala assim, faz tal coisa, não consigo. Aprende isso, não consigo. Faz isso. A pessoa só, ela está só decretando que ela não consegue, como é que ela vai ter resultado? Não vai. Se você está dizendo com a sua própria boca que você não consegue, ao invés de você falar assim, poxa, o que eu preciso fazer para conseguir? Na mentoria que eu faço, meu mentor correu 5 km todos os dias, 5 ou mais. Chegou a correr com o joelho operado, não parou. Falei, poxa, peraí. Todo mundo, toda segunda-feira, os resultados. Eu tô correndo meia maratona, corri 10 km, corri 5, corro todo dia. Falei, peraí, se todo mundo corre, o que me impede de correr também? E aí eu comecei a correr. Só que quando eu comecei a correr, eu falei, caramba, correr 5 quilômetros todos os dias, acho que vai ser desafiador. Por muito tempo eu pensei, caramba, acho que eu não consigo. Pensei isso também. Só que ao invés de não conseguir, eu comecei a me questionar, o que eu preciso fazer para conseguir? Entrei na musculação, fui fazer fortalecimento. Entrei no pilates, fui fazer fortalecimento. E aí comecei correndo 3. O corpo foi começando a ficar forte, eu comecei a correr 5 para um desafio de 10 dias. Nesse desafio eu falei, eu não vou correr mais 3. Minha mente já se expandiu, eu não vou voltar. Comecei a correr 5. O que acontece? Qual é o problema da maioria das pessoas? Tem medo de voar. Por isso que não tem um resultado. Para agradar a Deus, não pare de dar fruto, não pare de crescer. Não pare de romper, não pare de se desafiar.
Então imagina que você é um rio. O rio não retém a água, não, ele vai transbordando. O rio não para, não fala assim, não, agora eu vou parar essa água aqui. Não, o rio ele vai transbordando. Quantas vezes você tem bastante conhecimento e não transborda, não ajuda mais pessoas? A natureza louva ao Senhor transbordando. O pé de manga não fala assim, não, eu vou só colocar aqui 5 mangas de fruto. Não. Coloca lá várias. Desafio sem constância teste. Acreditar e não viver aquilo que acredita é inválido. Olha, eu acredito que eu vou prosperar, mas eu não vivo isso. Eu não faço nada diferente, só acredito. Olha, eu acredito que eu vou emagrecer, mas eu não mudo minha alimentação, não faço atividade física, não faço nem a visualização do meu corpo magro. Opa! Será que eu tenho resultado? De nada adianta você imaginar, você acreditar e não agir. Irene, a visualização é importante demais, faço sempre. Quando eu corro, eu me imagino correndo também. Eu acredito que eu posso chegar no 21, acredito, com o tempo eu chego. Agora, se eu só usar minha imaginação, eu acredito que eu posso, e eu não treinar e eu não fazer nada, deixa eu falar, o resultado não vem. É simples, o resultado não vem. Usar a imaginação, acreditar, sem agir, sem resultado. Você vibrar na fé é você estar na frequência. Fé é a energia do desafio. Vou entrar em algo novo. Eu tenho fé que vai dar certo. Entre um desafio e não desligue a turbina mais. Você coloca um desafio direto. Agora toda vez você vai me ver entrando num novo desafio. Sempre vai ter um novo desafio. Não terminei um, já comecei 2. Quando eu terminar esses 2, eu vou entrar em mais. Porque não tem mais retorno. Quando você começa a expandir a sua mente, tem uma frase que eu não sei exatamente quem é, depois que a sua mente se expande, não sei se é de Einstein, não me recordo agora, quando a sua mente se expande, ela não volta a ser mais ao mesmo tamanho, volta mais ao mesmo tamanho. Eu já quis várias vezes voltar a correr 3 quilômetros, não consigo. Minha mente se expandiu de um jeito que eu falo, não tem como eu voltar a correr 3. E eu confesso que minha vontade é voltar a correr 3 e mudar o meu treino. Só que todo dia eu falo, não, vou fazer 5. Porque minha mente já se expandiu para 5. Enquanto eu não fechar esse ciclo dos 5, não volto. A nossa fé ela aumenta de acordo com o resultado. Quanto mais resultado você tem, sua fé aumenta. Quem não entende a riqueza não tem que desfrutar dela. Tem gente que está esperando ficar milionário para fazer uma viagem. Não, o desfruto é hoje. É hoje com o que você tem. Se você consegue ir no parque, se você consegue tomar um sorvete, começa a desfrutar. Eu vejo gente falando a vida inteira, eu não viajo porque eu não tenho dinheiro. Não viaja porque não tomou a decisão de viajar. É diferente. Quando a gente toma decisão, as coisas começam a acontecer. Completamente diferente. Quem toma a decisão vai buscar o preço da passagem, vai ver quanto precisa. Quem tomou a decisão vai fazer uma renda extra para viajar. Quem tomou a decisão vai fazer. Ponto. Como que a gente aciona a nossa fé? Pela imaginação. Para a imaginação não morrer, o que você precisa praticar? Ações claras clarificam mais a mente. Continue treinando. Se eu quero ficar bom em comunicação, treino todo dia. Por que eu estou fazendo live aqui todo dia? Treinando a minha comunicação.
treinando a minha comunicação. Eu era péssimo em comunicação, mal conseguia falar, completamente travada. E eu tô aqui todo dia treinando. 5h30, que é um horário para eu não dar desculpa. Irene, você não poderia fazer a live mais tarde? Não. O horário da live minha é 5h30. Por quê? Porque eu não dou desculpa. Durante o dia eu ia ter compromissos, coisas, eu ia sempre inventar uma desculpa. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quando você quer, você faz. Quando você não quer, você vive dando desculpa. Quando você quer transformar a sua mente, você transforma. Quando você quer lidar com seus bloqueios emocionais, você dá um jeito de pagar para fazer terapia, fazer o que precisa ser feito. Quando você quer crescer, você dá um jeito. Agora, quando você não quer, você fica cheio de desculpa. Entende? Eu também já dei muita desculpa. Tem que trabalhar muito a minha mente para não ficar dando desculpa. Mas já dei bastante desculpa. Ou você tem desculpa ou você tem resultado. As duas coisas não andam juntos. Você pode acordar todo dia e falar assim, hoje eu não vou treinar por isso. Olha, hoje eu não vou correr que eu estou cansada. Desculpa. Eu disse que eu correr todo dia. Hoje eu não vou fazer live porque está frio. Desculpa. Eu não disse que ia fazer live só quando tivesse calor. Eu não coloquei condição. Falei que ia fazer live todo dia em 2024. Então você precisa ter clareza daquilo que você quer. Não falar só por falar. Não, seja claro, seja específico naquilo que você quer. Aí você vai fazer. Se é importante para você, você vai ter resultado. Olha, eu quero conquistar tal coisa. Estou disposto a pagar o preço? Bom dia. Você está disposto a pagar o preço? O resultado vem. Quem está disposto a pagar o preço, o resultado vem. Só que pagar o preço não é uma semana só não, às vezes é a vida inteira. Só que quando você começa a expandir a sua mente, você não volta mais. Acabou. Eu não volto mais a ter uma vida sedentária. Já são 8 anos treinando direto. Praticamente todos os dias. Falhei bem pouco. Então eu não volto mais a ser aquela pessoa obesa e sedentária. Não volto mais. Já expandi a minha mente, já cresceu. Não tem como voltar atrás. Vamos para a nossa mentalização. Fecha os seus olhos. Pega suas mãos bem forte. Respira fundo. Coloca a mão na cintura. Levanta a sua cabeça. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é muito bom e sempre ouve as minhas orações. Gratidão pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pelo Seu amor que são infinitos. Eu não abro mão de me conectar diretamente na fonte. Hoje eu me coloco na Sua presença, Senhor. Tudo aquilo que eu for fazer, eu peço discernimento e direção ao Senhor. Hoje eu renovo a minha mente, a minha identidade, o meu propósito. Tudo aquilo que a minha mente disser que eu sou capaz, o meu corpo é obrigado a obedecer. O meu corpo está pronto para viver experiências extraordinárias que eu jamais imaginei. Eu decreto que hoje é dia de viver novas experiências. Hoje é dia de viver novos desafios. Hoje é dia de crescer, de prosperar. Hoje é dia de transbordar. O que você decreta viver? Coloca a mão no seu coração. Se conecte com essa energia do amor, aumente a sua frequência. O amor tem uma frequência bem elevada, então se conecte agora com a frequência do amor. Expanda esse amor para alguém especial. Imagina essa pessoa na sua frente, você expandindo esse amor para ela.
Visualize agora qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo. Traga a imagem clara daquilo que você quer viver. Crie um filme na sua mente, em cada detalhe. Respira fundo, pega suas mãos, decreta, já é. Gratidão imensa, eu espero vocês amanhã para mais uma live especial. Compartilhe essa live com mais pessoas, deixe o seu comentário, gratidão imensa.